de culto, de adoração. Vamos aproveitar o privilégio que o Senhor nos concede para nós aproveitarmos esse precioso momento, aproveitarmos, nos voltando totalmente para Deus, nossa mente, nosso coração, nosso corpo, porque nós somos criados para servir a Deus, para adorar a Deus, e o Senhor nos trouxe aqui para que nós possamos nos envolver em sua presença, na presença de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nos envolver na comunhão com os irmãos. A palavra de Deus diz que a igreja se reúne e o Senhor se faz presente. A igreja se reúne, a Bíblia diz que um tem salmo, outro tem hino, outro tem cântico, outro tem palavra, tem oração, e a presença de Deus é manifestada no nosso meio, e eu tenho certeza que mais uma vez hoje o Senhor já está presente em nome de Jesus, amém? Vamos entrar na presença do Senhor em oração nesse momento. Glória a Deus, vamos falar com Deus. A Bíblia diz que o Senhor tem prazer em ouvir a oração. Quantos estão aqui para orar ao Senhor? Aleluia. A Bíblia diz que o Senhor, Ele tem prazer no louvor, na adoração. A Bíblia diz que Ele habita no meio do louvor. Quantos aqui tem louvor e adoração para entregar ao Senhor nessa noite? Amém. O povo de Deus é assim. Ele tem um louvor, ele tem uma adoração para Deus, independente da circunstância da vida, independente se ele alcançou o seu projeto de vida, se ele está correndo atrás, se ele está no caminho, no meio do caminho, se ele já alcançou, independente, isso aí é alheio, né, a nossa comunhão com Deus. Independente de qualquer coisa, nós temos a comunhão com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Eu quero convidar a irmã de Virgem aqui à frente, vamos orar ao Senhor, vamos orar com a igreja, aleluia, porque Deus está nos ouvindo aqui, os seus olhos estão sobre este lugar, as suas mãos estendidas sobre este lugar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Que saudades, né, irmão? Mas eu não desanimei não, viu, meu irmão? Estou firme, buscando, recebendo, podendo me doar também. Mas louvado seja Deus, né? Aqui estamos, isso vai passar. É apenas um tempo de Deus, né? Porque a hora que Deus quiser, Ele vai tirar esse vírus. E nós vamos voltar a congregar, a ser o que nós éramos, né? Junto, unido, abraçando. Mas nem por isso a gente não pode tocar. Mas o nosso coração está ligado. O nosso coração, a nossa veia continua pulsando o sangue de Cristo. Aleluia. Não deixamos de negar a Deus por nada. Não é esse vírus, não é uma contenda, não é uma desunião entre nossos irmãos que vai nos separar do amor de Deus. Se separar, Deus pode ligar de novo, se for da vontade dele. Porque se não for da vontade dele, não será ligado. Louvado seja teu nome, Senhor. Meus irmãos, tenha fé, pede com fé, que você vai receber. Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, te agradeço, Pai, por essa oportunidade de poder estar aqui na tua casa, Senhor, para glorificar o teu nome, Senhor, exaltar o teu nome, Senhor. Estamos juntos aqui com meus irmãos, Senhor, aleluia, que o Senhor sabe o quanto eu tenho pedido por esses irmãos, que Deus livre esses irmãos de todo o mal, Senhor. Dá vitória para cada um. Pai amado, faça, Senhor, com que eles sintam a mesma alegria que eu sinto no meu coração, Senhor, de te adorar, de buscar, Senhor. Não só essa hora que eu fico aqui, Senhor, mas lá na minha casa, lá no meu tanque lavando roupa, na cozinha fazendo comida, na máquina de costura eu estou glorificando, no meu leito às vezes, aleluia, sem força para levantar, meus irmãos, mas eu estou ali glorificando,
buscando, pedindo para que o Senhor venha, aleluia, tomar conta desse rebanho, aleluia, tomar conta do meu pastor, aleluia, dos meus pastores, né, aleluia, dos obreiros da casa do Senhor, aleluia. Pai amado, também o mensageiro da noite, Senhor, seja com meu irmão, dirija, Senhor, aleluia, ele até aqui, Senhor. Dá vitória para ele, fala, usa o teu servo, Senhor, cada vez mais, ó Pai. Nós já agradecemos, Senhor, porque aqui estamos, Senhor. Te agradecemos por cada irmão aqui presente, Senhor, aleluia. Na certeza que ele vai receber a bênção em nome do Senhor Jesus. Eu te peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma salva de palmas bem forte, aleluia. Amém, irmãos. Glória a Deus. Pode tomar o assento. Glória a Deus. Estamos na campanha Hebreus capítulo 11, o versículo 34, eu vou ler. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir a palavra de Deus. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Esse texto é um texto extraordinário da palavra de Deus, que se encontra no livro de Hebreus capítulo 11, onde nós temos aqui a galeria da fé, os heróis da fé. E como já ouvimos também na campanha, e o próprio texto diz que poderiam aqui estar tantos outros nomes, né? Tantos outros nomes de grandes homens de Deus, que talvez viveram até no anonimato, mas foram homens de Deus no lugar onde Deus queria que eles fossem. Então nós começamos o texto e tudo chama muita atenção, porque pela fé, né? Porque a Bíblia diz que nós temos que viver pela fé, não por vista. E pela fé, coisas extraordinárias aconteciam e acontecem. Então o texto vai dizendo, pela fé, e vai citando os homens de Deus e contando os feitos e as maravilhas. Mas o segredo de todos esses homens, o segredo deles serem vitoriosos, o segredo deles alcançarem a vitória não apenas parcial, mas a vitória total, porque vitória total é o que o Senhor quer que nós alcancemos, porque não basta nós alcançarmos muitas vitórias no decorrer da vida e no final perdermos a maior batalha, que é a batalha da salvação da nossa alma, de ser fiel até o fim. E eles tiveram um segredo, que é através da fé, sem dúvida alguma, para que eles obtivessem a vitória total. E esse versículo aqui é tremendo, porque esse versículo vai dizer que esses homens que pela fé fizeram coisas extraordinárias, que pela fé venceram, que pela fé suportaram até o fim e alcançaram a vida eterna e alcançarão a coroa da vida, a qual o Senhor já tem preparado para a sua igreja. A Bíblia diz que lá no momento da dificuldade, no momento da dor, no momento onde as forças aparentemente humanas chegaram ao fim, não havia mais o que se fazer, e aparentemente para o adversário desses homens, e assim nos dias de hoje, eles já estavam vencidos. A Bíblia diz que da fraqueza eles tiraram forças, na batalha eles se esforçaram, ou seja, quando parecia que era o fim, Deus os motivou de alguma forma, a ponto deles encontrarem força suficiente para se levantarem e continuarem no propósito que Deus havia designado para cada um deles. A vida cristã
Não é uma vida fácil. A Bíblia diz que o próprio Cristo revelou aos seus discípulos que no mundo nós teríamos aflições, que seríamos perseguidos, e é assim que seríamos também reconhecidos como igreja de Jesus, porque se perseguiram a Ele, por certo perseguiriam a igreja. Então a igreja, é verdade, vive na luta, sim, porque nós vivemos na luta. A Bíblia diz que nós estamos na guerra, nós somos alistados no exército de Cristo, e nós estamos em guerra. O nosso adversário, diz a Bíblia, que ele peleja a todo momento, mas a Bíblia também diz que Deus está conosco. A Bíblia diz que o adversário, ele se levanta, mas a Bíblia diz que o Senhor nos entregou armas, e a Bíblia diz que nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então luta nós teremos, dificuldades, momentos de aflições, momento que o teu barco vai estar no momento passando e atravessando o mar diante de uma grande tempestade. Então é hora de você se esforçar, de confiar ao Senhor, de tirar força da fraqueza, e quando todos pensarem que é o fim, você se levanta e diz assim: olha, eu vou continuar, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem Deus, aleluia, me chamou, eu sei o projeto que Deus tem para a minha vida. Então da fraqueza você tira força para continuar e prevalecer sobre o inimigo, e o Senhor é que peleja por nós. Olha que texto extraordinário. Então essa campanha, Deus está dizendo assim: olha, você também, como esses homens, vai tirar força da fraqueza. Na batalha vai se esforçar. Na batalha, irmão, nós temos que nos esforçarmos. Nós temos que nos esforçarmos em Deus, buscarmos forças em Deus para vencer toda a artimanha do diabo. E a notícia maravilhosa é que Deus está conosco para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos animar para a batalha, para nos encorajar, para nos impulsionar, para nós olharmos para o nosso adversário e dizermos: olha, vocês podem ser numerosos, mas maior é aquele que está conosco. Nós não vamos desistir, nós não recuaremos, nós não voltaremos atrás, porque o Senhor é que nos chamou e nos enviou, e Ele está contando conosco, Ele está contando com a igreja. Então se eu e você queremos alcançar as promessas de Deus, se eu e você queremos, e eu sei que queremos, porque é por isso que nós estamos aqui, chegar até o fim, alcançar a vida eterna, nós vamos ter que nos esforçar, porque muitos são os adversários, mas maior é o Senhor que está conosco, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos distribuir os envelopes, por gentileza. Quero convidar a Lucimar, que vai dar um testemunho. Os irmãos podem entregar os envelopes, por favor. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, eu quero dar um testemunho muito especial, porque às vezes a gente pensa que para receber uma bênção do Senhor, a gente precisa da imposição de um pastor, da imposição de um irmão, porque a gente é fraco, porque a gente não sabe pedir, ou porque a gente não se acha digno o suficiente, né, de receber as bênçãos de Deus. Mas eu tenho uma irmã, que os irmãos sabem, que ela mora fora dos Estados Unidos, e há um mês ela me ligou e falou assim: Má, eu estou muito triste, eu estou muito desesperada. Falei: o que aconteceu? Ela falou assim: eu estou com problema na tireoide, que nem você. Eu falei assim: mas não é nada. Ela falou assim: então, mas o médico achou uns nódulos. Eu falei: mas vamos ficar, não vai acontecer nada. Ela falou: eu vou ter que fazer um exame. Irmãos, quando ela fez esse exame, deu 10 nódulos na tireoide dela. 10, não foi um, não foi dois, foi 10. Aí com tamanho não tão assim significante. Aí o médico olhou para ela e falou assim: você vai ter que fazer uma biópsia, porque 2 deles estão com formato de
maligno, né? É quase certeza que eles sejam malignos, porque o formato deles já indicam, eles são diferentes dos outros dois. E eu vim aqui na igreja, eu lembro que eu não comentei com ninguém, eu não sei se eu esqueci, não sei, mas na hora da oração eu coloquei meu joelho aqui quando a gente entra, e eu pedi para Deus colocar a mão na minha irmã, porque eu tinha dado o testemunho de uma outra irmã minha aqui, que tinha sumido um caroço no seio dela, que o médico não sabe explicar até hoje como sumiu, e eu dei o testemunho aqui e nunca mais voltou. E eu falei, então eu tenho a fé que o mesmo Deus que agiu na minha irmã vai agir nessa também. E eu ajoelhei e orei, e pedi, implorei pela vida da minha irmã para que não desse nada no exame dela. E eu disse aqui no culto, aqui, ajoelhada aqui, eu falei assim, se a minha irmã ficar boa, se esse exame der normal, eu vou vir na igreja e eu vou dar testemunha, porque eu quero que todo mundo saiba que o Deus que eu sirvo é fiel. E que Deus não abandona os seus de jeito nenhum. Então, eu estou muito agradecida a Deus, porque a minha irmã está curada, está bem. Glória a Deus, amém? Vamos continuar adorando a Deus, convidar a Almas Braque para louvar o Senhor, juntamente com a igreja. Almas Braque saiu da amada igreja com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Quantos estão felizes por estar na casa do Pai? Quem crê que Jesus está aqui? Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar ao Senhor, vamos nos alegrar, vamos nos derramar na presença do Senhor. É para isso que nós estamos aqui. Deus é bom, Deus é fiel, Ele tem cumprido promessas, Ele tem feito maravilhas na minha e na sua vida, e hoje, essa noite não será diferente. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o seu nome, Jesus. Senhor Jesus, Pai.
Pai, nesse lugar, Santo Deus, glorificado, exaltado, Senhor Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Baixa Deus. esse microfone. Glória a Deus, aleluia. Oh, Ramassúria Arabacanta, Pai. O Senhor tem sido bom com essa nação, Pai. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, e me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e oh, aleluia! Vento forte me passou. Já vivi tantos feitos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar no seu limite. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Diante da tua voz, não há doença, nem culpa, e fiquei de pé diante de nós, na tempestade, se acalma da voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para o que nele crê. Toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei,
Deus, meu fogo é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, e me tira dessa cova e me leva até o céu. Toda onde há de esperar, e o mar os seus limites, eu me sinto tão seguro no seu colo altíssimo. Não há perigo em encontrar e se fechem diante da sua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade acalma a voz daquele que tudo criou, por sua palavra é pura, escudo para o que nele crê. Escudo para os que nele crê. Glória a Deus, amém? Deus está em nosso meio, né, irmãos? Glória a Deus. Quando o povo de Deus se reúne, conforme diz a Bíblia Sagrada, o Senhor manifesta a sua presença. Perto está o Senhor de todos os que invocam a Ele em verdade. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Quem sente a presença de Deus nessa noite? Aleluia. Quem adora a Deus aqui nessa noite? Amém? Glória a Deus. Enquanto se adora, Deus diz para mim e para você que Ele é o nosso escudo, nossa fortaleza, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos socorre, é Ele que nos sustenta, é Ele que cuida de nós. Ele diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você e sua casa não serão atingidos, porque o Senhor é aquele que está conosco. Amém? Glória a Deus. Amados irmãos, eu quero só apresentar, está nos visitando um casal de amigos. A gente já conhece há alguns anos, nós temos um carinho muito grande. Recebeu o nosso convite, está aqui conosco, que é o nosso querido Rogério e nossa irmã Sandra, eles estão ali. Eu quero que a igreja louve a Deus com a salva de palmas pela vida desse casal, dessa família. Sejam bem-vindos em nosso meio, em nome de Jesus, amém? Amados irmãos, vamos nesse momento então recolher os dízimos, as ofertas para a despesa da casa do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. O irmão Ângelo vai orar. Quero que já chamar a Lília aqui à frente, que enquanto os irmãos vão estar contribuindo, a irmã Lília vai louvar o Senhor. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, como é bom quando você pode tomar um café, quando você tem um alimento na sua casa e principalmente quando Deus abençoa você. Então, quando você abençoa nos dízimos, na oferta missionária,
com certeza, irmãos, Deus vai estar sempre contribuindo. Deus vai estar sempre te abençoando. Você que não pode ofertar, você que não pode dizimar, continua orando a Deus, para que Deus venha estabelecer na sua vida um emprego novo, para que Deus venha dar em dobro tudo aquilo que você precisa. Senhor Deus e eterno Pai, Papai querido, Senhor Jesus, mais uma vez na sua presença, meu Deus. Pai, simplesmente nós, nessa noite, só temos que agradecer a Ti, meu Pai. Agradecer a Ti pelo pão de cada dia, meu Pai. Agradecer a Ti, meu Pai, por cada alimento que o Senhor Jesus tem colocado em nosso celeiro. Agradecer ao Senhor pelas bênçãos do emprego, meu Pai. Agradecer ao Senhor por poder dizimar, ofertar na sua casa, Pai. Pai, o Senhor Jesus tem nos abençoado. O Senhor Jesus, Pai amado, tem cuidado do seu filho, Pai. Pai, abençoe a cada dizimista nessa noite. Que nessa noite o Senhor também abençoe a cada ofertante, multiplicando, meu Pai, cada vez mais e mais na sua presença, Pai. E abençoe também aquele que não pode ofertar, aquele que anseia, aquele que tem desejo, aquele que tem vontade, meu Pai, de ofertar na sua casa, mas não pode, Pai. Mas o Senhor Jesus, meu Pai, não deixe que o alimento venha faltar em nossa mesa, meu Pai. Muito obrigado, Pai. Em nome santo do Senhor Jesus, Pai amado. Amém, Jesus. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Quantos estão felizes com Jesus? Glória a Deus. Como é bom estarmos reunidos juntos neste santo lugar para adorarmos ao nosso Senhor. Nós temos passado dias difíceis, dias de tribulação, mas em tudo nós temos visto a poderosa mão do Senhor a nos guardar. O Senhor em nenhum momento nos desamparou, não deixou faltar o pão na nossa casa. E é por isso que nós somos gratos ao Senhor, é por isso que nós estamos aqui. A palavra do Senhor nos diz que em tudo nós somos atribulados, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Da fraqueza nós temos tirado forças, e assim será, porque o Senhor está conosco. Mas ainda existem, irmãos, ovelhas que estão longe deste aprisco. Ainda existem muitos soldados que abandonaram o exército e a batalha. E o Senhor, Ele tem contado comigo e com você, para sermos agentes do Senhor nessa terra, para resgatarmos vidas que estão destruídas, desanimadas, que estão enfraquecidas. O Senhor conta conosco, amém? O Senhor, Ele diz, não temas, meu filho, porque eu te esforço e te ajudo. Não deixe o inimigo soprar no teu ouvido, dizendo que você não é ninguém, dizendo que você não é vitorioso, porque isso é mentira de Satanás. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor, Ele nos ergue nesta noite. O Senhor te trouxe até aqui para te dar ânimo, para te dizer, filho, a caminhada ainda é longa. Não desista, não desista. Você é projeto santo do Senhor. Você é a menina dos olhos de Deus. Tá difícil, tá doendo, mas continua, persevera na presença do Senhor, aleluia. Continue orando pela tua família, pelos teus amigos. Oh, como o Senhor se agrada daqueles que o adoram, aqueles que o buscam, daqueles que dobram seus joelhos para falar com Ele. Então não desanima, meu amado. Oh, você é o projeto santo do Senhor. Ele conta comigo e contigo. Aleluia. Você é mais do que vencedor, amém? Você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Não importa o que passou, o teu passado Ele lança no mar do esquecimento.
Com Jesus é vida nova. Ele tem novidade de vida para você. Oh, olhe para o alto. É de lá que vem o teu socorro. Aleluia. Oh, nosso Deus é poderoso. Pra que ficar assim, se você tem o sangue de Jesus? Oh, ele diz assim: pra que chorar assim, se você tem vitória lá na cruz? Ele te garante a vitória. Pra que dizer o não, se podes dizer sim no seu poder? Ele te diz: não olhes para trás, olhando nele você vai vencer. É no nome de Jesus que você vai enfrentar o inferno todo de uma vez. Você é projeto santo do Senhor. A vitória na sua vida, diga amém. E no nome de Jesus vai prosseguir. Para o inferno luta e vence com poder. Sinta agora a unção de Deus fluir. Deus entrega hoje a bênção pra você. Ele te ama. Ele te diz: não temas, filho meu, eu te esforço, eu te fortaleço, eu te ajudo com a destra da minha justiça. Aleluias. Não deixe ser vencido, Jesus é teu abrigo pra viver. Ele te ama, Ele está contigo. Derrota não é de Deus, pois Ele só venceu, nunca perdeu. Não desista, não desista. Levante a sua mão, comece a louvar. Chegou uma hora, adore nele enquanto vou cantar. Jesus vai te tocar, vai ser agora. Receba em nome do Senhor. É no nome de Jesus que você vai enfrentar o inferno todo de uma vez. Você é projeto santo do Senhor. A vitória na sua vida, diga amém. E no nome de Jesus vai prosseguir. Para o inferno luta e vence com poder. Sinta agora a unção de Deus fluir. Deus entrega hoje a bênção pra você. Não desista, meu irmão. Creia, creia no poder de Deus. É no nome de Jesus que você vai enfrentar o inferno todo de uma vez. Você é projeto santo do Senhor. A vitória na sua vida, diga amém. E no nome de Jesus vai prosseguir. Para o inferno luta e vence com poder. Sinta agora a unção de Deus fluir. Hoje tem vitória pra você. Hoje tem vitória pra você. Hoje tem vitória pra você. Receba em nome do Senhor. Receba, receba do Senhor. Receba a vitória. Ele te dá ânimo. Oh, aleluia. Oh, engrandecido seja o nome do Senhor. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Deus está nesse lugar. Amém? Glória a Deus. Estamos com sede da presença de Deus. Deus vai falar conosco já já na sua palavra. Antes de nós ouvirmos a palavra, obrigado. Antes de nós ouvirmos a palavra, hoje é o terceiro domingo do mês, conhecido da igreja,
Todos os terceiros domingos do mês, a igreja recolhe a oferta missionária. Você que pode contribuir com algo. Essa oferta, ela é enviada para homens e mulheres de Deus que estão no campo missionário, estão em lugares distantes, Nordeste, até fora do Brasil, nos ribeirinhos, Amazonas, em todo lugar do Brasil, pregando a palavra de Deus. E as igrejas, todos os terceiros domingos do mês, nós nos reunimos e enviamos oferta para esses homens que têm dedicado totalmente a sua vida a Deus. Então vamos orar, em nome de Jesus, recolher oferta para ouvirmos a palavra de Deus, amém? Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Vamos levantar nossa oferta missionária em favor de todos aqueles que estão indo levar a preciosa semente do Senhor. Papai querido, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Papai querido, obrigado, Senhor, por tudo que tem feito pelas nossas vidas. Quanto, Pai, o Senhor tem cuidado de nós e daqueles que estão levando a preciosa semente, Pai. Levando o seu evangelho, Pai, cristocêntrico, a palavra de Deus. A palavra de Cristo, o que o Pai entregou o seu Filho, o qual se entregou por nós. Oh, Papai, no qual compraste, Pai, não com ouro e com prata, mas com sangue precioso. Papai querido, cuida, Senhor, daqueles, ó Pai, da família, daqueles que estão levando a preciosa semente, que estão evangelizando, Senhor, tirando aquelas almas que estão, ó Pai, condenadas. Mas o Senhor pagou tão caro, porque ainda há esperança, e a esperança está em Cristo. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu te agradeço, Senhor, pela salvação que deste para todos nós. Obrigado, meu Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus, irmãos? Diga: o Evangelho de Jesus Cristo é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. A palavra de Deus ainda tem poder para mudar a história, e ela está aqui nessa noite para ser ministrada, em nome de Jesus. Nós precisamos de fé, e a Bíblia diz assim, de sorte, Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quantos vieram ouvir a palavra de Deus? Então acredite que você vai sair daqui cheio de fé para a glória de Deus, amém? Eu quero desde já apresentar e convidar aqui à frente, está conosco o evangelista Tiago, que é um grande amigo nosso, acompanhado da sua noiva Raquel. Quero que a igreja louve ao Senhor, aplaudindo ao Senhor pela vida deles. O evangelista Tiago vai pregar a palavra de Deus nessa noite aos nossos corações, amém? Vem aqui. Paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. Nos concede o privilégio de retornarmos a esta casa de oração, sabendo que o Senhor grandes coisas tem feito neste lugar e por cada um de nós. E se nós estamos aqui, literalmente são as misericórdias do nosso Deus que tem se renovado em nossas vidas. Entanto, num tempo de tanta calamidade, num tempo de tantas má notícias, nós ainda estamos aqui para glorificar e exaltar o nome santo do nosso Deus. Se porventura alguém já passou pela angústia, por choro, por perdas, diante de tantos acontecimentos, abra os olhos para ver de outra perspectiva, que você foi privilegiado de estar aqui. Deus te deu a oportunidade de adorar ao nome dele, portanto aproveite a oportunidade em ser grato, porque o ser humano é tendencioso a ser queixoso do que aconteceu ao redor, e às vezes se esquece que Deus o preservou para que através da vida dele o nome do Senhor fosse glorificado. Então seja grato ao Senhor pelo cuidado, seja grato pela misericórdia que tem se estendido à tua vida, à tua casa e à tua família, e agradeça, porque nós seres humanos, nós ficamos felizes quando há um reconhecimento de alguém em sentido de gratidão, quanto mais Deus, que faz tudo por nós. Então que nossos corações sejam gratos ao Senhor, por tudo aquilo que Ele já tem feito, pelas nossas vidas estarem seguras nas mãos do nosso Deus.
Portanto, abra teu coração, ouça da palavra do Senhor, se permita ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, se permita estar com o coração aberto a receber aquilo que Deus tem para entregar para cada um de nós nesta noite. Porque eu tenho certeza que o Senhor, não o irmão Tiago, mas o Senhor tem uma palavra direcionada ao meu e ao teu coração nesta noite, amém? Que o Senhor abençoe ao pastor, a todos os obreiros, ao Nadson que nos formulou o convite, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Aqueles que podem, abram suas Bíblias, no livro do autor desconhecido aos Hebreus, no capítulo de número 11, o capítulo de número 11 é um tratado sobre a justificação pela fé. Isso já dá a ideia que nada é proveniente de nós mesmos, que tudo vem dele, é por ele e é para ele. E este momento que nós vivemos, e esta graça que nós desfrutamos, isso provém dele. E o finalzinho, aqui a partir do verso de número 32, está inserido o tema do trabalho no verso 34, mas eu vou ler a partir do 32, que diz assim: e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranho. Vou ler agora o verso 37 e o 38, que diz assim: foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, homens dos quais o mundo não era digno. Pode se assentar, exaltando e glorificando o nome santo do Senhor. A ideia central do trabalho se fala: tiraram da fraqueza, tiraram força. E ao longo da história do ser humano, nós sabemos que o ser humano ele vem tentando provar um ao outro quem tem a maior potência. Os reinos se movem para impressionar pelo seu poderio bélico, pela sua força de batalha. Grandes nações apresentam as suas armas. Até hoje se enfrenta batalhas econômicas, batalhas não só financeiras, mas também todo um aparato de guerra. Então, cada país, cada nação, ao longo de toda a história, sempre tentou apresentar e se apresentar ao mundo como um povo forte, uma nação forte, uma nação autossustentável, uma nação que não depende de outras. E o ser humano ele cresce engajado nesse pensamento da autossuficiência, e que essa força é proveniente somente dele, e que ele verdadeiramente ele pode, ele consegue. Isso não se trata de autoestima, não estou falando de estima, eu estou falando de apresentação diante dos outros, da sociedade, não falando das minhas fragilidades, mas apresentando segundo aquilo que eu tenho, segundo aquilo que eu aparento, se eu sou forte ou não. Então o ser humano ele construiu a sua vida pautado naquilo e no pensamento das outras pessoas. Então, quanto mais eu aparentar fortaleza, quanto mais eu demonstrar o quão poder eu tenho, mais me temerão, mais me respeitarão. Mas o interessante é que Jesus ele nasce num contexto onde Roma havia tomado conta de toda Jerusalém, de toda aquela região da Judéia. E o interessante é que o poder de Roma era demonstrado ao redor de todo mundo, e as nações temiam a Roma. Nasce Jesus nesse contexto onde ninguém opina, ninguém tem voz, mas se levanta um homem para falar não o que os judeus queriam ouvir, porque de acordo com os judeus eles estavam aguardando um homem, um Messias, que os livrassem da mão de Roma. Eles queriam um rei, um Messias, um príncipe que montasse um exército poderoso
e destituísse Roma do poder, e restabelecesse um reino novamente em Jerusalém, para que eles fossem novamente a potência que eles sempre foram. Mas nasce Jesus, e quando Jesus começa seu ministério, ele começa chamando pessoas que aparentemente não constituiriam um grande império, um grande exército. Não eram pessoas que aparentavam fortaleza, não eram pessoas hábeis em guerra. Aí Jesus vai na beira do mar da Galileia, Jesus andando ali pelo lago de Genezaré, vai chamar Pedro, vai chamar Tiago, vai chamar João, ele vai começar ali o seu reinado, chamando aqueles que aparentemente não têm o que ofertar. Jesus agora, como o Messias aguardado, ele vai montar o seu reinado na terra, não como os reis costumeiramente o fazem, procurando os melhores e selecionando os melhores soldados, selecionando as melhores armas de guerra, selecionando os melhores e mais estratégicos territórios. Não, Jesus não faz isso. Jesus começa a passear pela beira da praia, chamando quem não tem, quem não é, quem não pode, quem é fraco, quem é pequeno. E de repente eu paro para analisar e eu acho que ele está formando o exército e o reinado dele de forma errônea. Mas aí de repente Paulo, ele vai escrever aos Coríntios e ele vai dar a ideia geral do reino que Jesus vem construir na terra. Paulo, ele vai dizer assim que ainda que Deus apresentasse uma loucura aos homens, seria mais sábio do que o mais sábio dos homens. Então, para confundir a mente do ser humano que se acha autossuficiente em si mesmo e acha que a suficiência da existência dele depende daquilo que ele apresenta para o próximo, Jesus, ele vai montar o seu reinado de uma maneira totalmente diferente. Ele não vai chamar peritos em guerra, ele não vai reinar em lugares estratégicos, ele não vai montar e nem chamar generais experientes, não. Ele vai chamar pescadores, ele vai chamar cobradores de impostos, ele vai chamar pecadores que aos olhos da multidão não tinham nada a oferecer, e Jesus chama esses. Jesus vai começar a montar agora o seu reinado e o seu ministério com isso que nós poderíamos dizer, com este tipo de gente que não tem muito a oferecer. Aí Paulo deixa claro que ele chamou os fracos para confundir os fortes, chamou os que não são para confundir os que são, e a finalidade disso é para que, se alguém tiver que se gloriar, não se glorie em si mesmo, mas que se glorie no Senhor, tendo o entendimento de que a existência dele na terra não depende daquilo que ele aparenta diante do próximo, mas sim porque ele é sustentado por algo que é muito maior que ele, chamado Jesus Cristo. Jesus, ele vai começar e cria uma base de um reinado de quem não pode, de quem não é, de quem não tem, que aparentemente são pessoas fracas. E de repente eu encontro o autor desconhecido aos Hebreus fazendo um relato da justificação pela fé. A fé é naquilo que os teólogos dizem da corrente chamada salvação, porque a teologia, ela desenha a salvação como uma corrente de 8 elos. E o elo inicial que puxa essa corrente é chamado fé. Não a fé comum que alguém pode ter ou não em alguma coisa, mas a fé dada como um dom por Jesus Cristo. A palavra do Senhor, ela vem dizer que a fé, ela não vem espontaneamente de uma maneira, eu dormi não crendo em nada, aí eu acordei, opa, hoje eu tenho fé. Não, a fé não nasce assim. A palavra do Senhor nos informa que a fé, ela tem um caminho para ela começar a ser exercitada na vida do ser humano. Aí Paulo, ele vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir, não de lamúria, não de besteiras, mas o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, a única coisa capaz de me produzir a fé, não a fé de cunho natural, mas uma fé sobre-humana, é ouvir a palavra de Deus. Quando eu ouço a palavra viva e eficaz, ela produz em mim um sentimento que não é humano, é liberado a este ser humano um dom do próprio Jesus Cristo, que diz ao Espírito, ó, conceda a ele este dom.
E eu amo esse entendimento porque o próprio autor desconhecido aos Hebreus, no capítulo 4, verso 12, ele vai sintetizar o que é a palavra, como é que esta palavra ela tem o poder de gerar em mim um dom. O autor desconhecido aos Hebreus 4, 12, ele vai dizer que a palavra de Deus ela é viva, e não só viva, ela é eficaz. E não só eficaz, ela é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, porque ela penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e das medulas, e ainda é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E isso não se fala do músculo cardíaco, mas da palavrinha do hebraico leve, que é a sede dos sentimentos. Esta palavra ela é tão viva que ela vai na tricotomia do ser humano. Ela visita o corpo, ela conversa com o corpo, ela cura o corpo, ela trata do corpo, mas ela não fica presa no corpo. Ela vai até a alma, a sede dos sentimentos. Aí ela fala com a alma, ela cura a alma. Se tem mágoa, se tem rancor, se tem algo que não é proveniente do Senhor, esta palavra ela faz uma limpeza, e ela não fica retida no espírito, não, na alma, ela vai até o espírito. E se tem alguém que está morto espiritualmente, a palavra entra em ação dizendo: desperta, desperta, desperta. Aí o homem tem aquele start na sua vida espiritual, porque até então ele é morto espiritualmente. Qual é a chave que traz a vida para um homem que não tem conexão espiritual? A palavra que é viva e eficaz. Porque no verso 12 ele diz que esta palavra poderosa ela atinge essa tricotomia, mas a sequência no verso 13 ele diz: e não há nada encoberto diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Ou seja, ele enxerga a nossa vida de um âmbito que nós não temos esta visão, mas ele olha para nós como um todo. Não é só um corpo, não é só uma sede de sentimentos, e não é só espírito. Ele tem um olhar que penetra a nossa vida toda, as mais profundezas da nossa existência. Ele enxerga, e através desta palavra ele vai verificando cada canto, cada lugar da nossa existência, e vai fazendo e trazendo vida para aquilo que estava morto. Ouvindo esta palavra que é viva e eficaz, isso gera em mim um dom chamado fé. A fé é um dom que agora me faz enxergar quem? O Cristo, que humanamente falando eu não enxergaria. É só pela fé que eu acredito que alguém que morava no céu abandonou aquele lugar por um tanto de tempo para se fazer semelhante a mim, para morrer uma morte horrenda de cruz, para pagar o meu preço pelo pecado que era meu, paga o preço de sangue, e agora este mesmo retorna aos céus, manda o Espírito para habitar em mim, para que um dia eu pudesse estar com ele novamente. O homem natural não compreende isso. Porque quando alguém ouve eu e você falando assim: olha, eu sirvo porque eu creio na Bíblia, e a Bíblia ela vai narrar mais ou menos essa história. Um concílio em algum ponto da eternidade entre Pai, Filho e Espírito Santo, que decide fazer um ser, sua imagem e semelhança, para louvor da sua glória. Esse ser pecou, mas naquela situação do pecado, o próprio Deus diz que ia restabelecer essa ligação que foi quebrada no jardim. O tempo passa, nasce Jesus, nasceu santo, cresceu santo, cumpriu seu ministério santo, morreu uma morte de cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou, porque ele pagou o nosso preço, que era preço de sangue. E quando ele foi recebido ao céu novamente, após alguns dias, o Espírito Santo desceu e agora habita em mim e em você, e muito em breve, esse Jesus que retornou aos céus, ele vai voltar, porque o próprio Espírito que habita em nós, nos levará para nos encontrarmos com ele. Ufa! Quem ouve isso humanamente falando, vai dizer o quê? Loucura. Mas coisa boa é ver Paulo escrevendo aos Coríntios. Paulo vai dizer assim: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Quando alguém olha para mim, para você, diz: isso é conto de carochinha. Não, só quem nasceu de novo compreende das coisas espirituais e pode entender que tudo isso é uma verdade que em breve vai acontecer na minha e na tua vida.
E quando se fala de um Jesus que monta um império, um reino, e a base começa daqui da terra, só com gente fraca, com gente pequena, a gente ao longo do tempo vai entendendo a estrutura de tudo isso. O autor aos Hebreus, ele vai fazer o tratado da justificação pela fé, dizendo o célebre versículo que todos nós temos na ponta da língua, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, e por ela os antigos alcançaram testemunho. Ao discorrer de tudo isso, vem falando desde a criação dos mundos, e que tudo isso vem através da fé. E que grandes homens e mulheres de Deus atravessaram por grandes momentos decisivos em sua vida e se manteram firmes através da fé. E os que padeceram também se mantiveram firmes através da fé. Porque na presença do Senhor, às vezes a nossa perspectiva é: eu sempre vou triunfar segundo a minha expectativa, vai ser sempre vitória. Mas às vezes a grande vitória é que este corpo padeça. Mas isso não é derrota para aquele que serve ao Senhor. A nossa visão é que se aconteceu do corpo padecer, é derrota. Quem foi que te disse? Muitos já alcançaram a vitória quando este corpo padeceu, mas aquilo que andou na presença do Senhor, isso ficou, isso Satanás não roubou, isso não saiu do memorial do Senhor, isso prevaleceu diante do Senhor. E o autor desconhecido aos Hebreus, ele vai tratar da justificação pela fé. E quando ele chega, a partir do verso 32, ele vai começar a dizer: se eu tentar falar tudo, eu vou ocupar muito tempo, vai me faltar tempo. O que se diria, pois, de Sansão, de Baraque, de Jefité e de tantos outros? Aí ele começa a dizer que venceram a fúria do fogo, uns fecharam as bocas dos leões, e ele foi tratando de várias sequências de momentos de perigo. Aí no verso 34 ele vai dizer, aqui na parte B, vai dizer assim: da fraqueza tiraram forças. Não parece uma ideia contrária? Da fraqueza tiraram forças. Humanamente falando, eu só consigo retirar de algum lugar se há alguma coisa naquele lugar. Mas e quando não há nada, como retirar do que não tem? Desde os tempos antigos, Deus trabalha numa matemática que não cabe na minha mente. Quando Ele vai usar a vida de Isaías, Ele vai dizer assim: não sabes, não percebeste, que o Eterno não dorme, que o Eterno é dele, e Ele vai até os confins da terra, e olha, Ele dá força ao cansado, e Ele multiplica a força de quem não tem nenhum vigor. Que matemática é essa? Se o vigor é zero, como é que Ele multiplica o vigor de quem não tem nenhum vigor? Se eu multiplicar qualquer número por zero, vai dar zero. Mas Deus olha o nada que eu enxergo de uma ótica totalmente diferente. Eu olho e digo: não tem, acabou, morreu, está destruído. Aí Deus olha e disse: ainda tem, ainda pode acontecer, ainda pode ressurgir, ainda pode reviver, ainda pode se levantar. E eu na terra estou olhando, estou dizendo: acabou, não tem mais como, não tem mais meio. E Deus olha e diz assim: tem meios, tem como, eu posso. Aí eu digo: eu não tenho, eu não posso, eu não consigo. Aí Deus fica calmo, porque eu tenho, eu posso, eu consigo. A minha ótica das coisas com a ótica de Deus, às vezes ela não está sempre em perfeita sintonia, porque eu ainda sou humano. Mesmo sendo cidadão dos céus, a minha ótica de interação com o meio aqui é humana. Eu vivo num corpo físico. Então a limitação do meu olhar me impede às vezes de chegar no lugar que Deus já está enxergando. E sabe como eu consigo chegar no lugar onde Deus já está enxergando e eu não enxergo? Através do dom chamado fé. Só a fé me faz transpor aquilo que até os meus olhos estão colocando como barreira.
Eu estou olhando, estou dizendo, não tem como. Aí Deus fala, ainda bem que meu filho morreu por você e te entregou o dom chamado fé, senão você não pisaria no lugar que eu já preparei para você. Aí ele vem dar essa matemática aqui. Da fraqueza tiraram forças. Isso é maravilhoso. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 12, a narrativa começa mais ou menos assim: eu conheço um homem, não sei se no corpo, fora dele, mas ele foi arrebatado, e ele foi levado até o terceiro céus. O resumo é mais ou menos assim: e vi coisas inefáveis que não dá para contar, não dá para eu ficar dizendo, e para não haver vanglória em mim, ele foi lá e me colocou um espinho na carne, ao qual 3 vezes eu clamei a ele, mais ou menos assim: Jesus, tira de mim. Ele nem respondeu. Aí eu insisti: Jesus, tira de mim esse espinho. Não respondeu. Aí ele disse, foram 3 vezes: Jesus, tira de mim, porque eu estou tão fraco com esse espinho, eu não consigo, se esse espinho continuar em mim, eu não terei forças para prosseguir se esse espinho continuar em mim. Parece que na resposta que Jesus dá a Paulo, está embutido mais ou menos assim: ô filho, vou te responder agora, você já me clamou 3 vezes, vou te responder, só vou fazer um relembrando da tua história, filho. Tu não era nada, você achou que era alguma coisa por ter crescido aos pés de Gamaliel, mas você enveredou por um caminho errado. Mas do meu trono eu olhei para você, enxerguei um potencial que nem você sabia que tinha, mas para te alcançar, te derrubei da montaria lá no caminho de Damasco, e com cegueira física te fiz entrar na rua chamada direita, na casa do meu filho, que você permaneceu por 3 dias. Chamei meu servo Ananias, que orou por você naquele lugar, e quando ele impôs a mão na tua cabeça, caíram escamas dos teus olhos, não só física, mas as espirituais também caíram a partir daquele dia. Eu te enchi do meu espírito, você já se levantou pregando a minha palavra, cheio de autoridade. Está tudo escrito nesse versículo 2 não, mas na frase que é bem curta, está incluído tudo isso, porque Jesus, quando vai responder a Paulo, ele vai dizer: filho, a minha graça te basta. Está doendo? A minha graça te basta. Está fraco? A minha graça te basta. Parece que vai perecer? A minha graça te basta. Não tem condições? A minha graça te basta. Está dando tudo errado? A minha graça te basta. Parece que as portas nunca se abrem? A minha graça te basta. A enfermidade bateu na minha casa e ela não quer sair não. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa aí, ó, nesta hora que você está dizendo: eu não tenho, eu não posso, eu não consigo. A minha graça te basta, porque o meu poder te aperfeiçoa aí na tua fraqueza. Está fraco, não tem forças nem para se levantar, mas ele está te dizendo nesta noite: a minha graça te basta, a minha graça te basta. Pensou que ficaria no chão caído? A minha graça te basta. O meu poder está aí. Aí eu começo a entender o que o autor desconhecido vai dizer: que da fraqueza tiraram forças. Ele não está falando de algo aparente que eu humanamente posso me agarrar e me apoiar igual Isaías. Isaías era um profeta palaciano, sobrinho do rei Uzias. Então ele profetizava a mando do Senhor, mas ele transitava em palácios. Mais ou menos assim: se esse negócio de ser profeta não der certo, não tem problema, de fome eu não morro na terra, meu tio é rei, eu só transito no meio da alta sociedade. Aí o que o Senhor fez? Eu tenho algo tão especial com você, Isaías, que eu vou por um caminho que você nem sabe. Você é profeta, mas ainda não atingiu o potencial que eu tenho e que quero para você.
Então a partir de agora você vai ver o que você nunca viu, você vai sentir o que você nunca sentiu. Aí no capítulo 6 de Isaías ele começa a narrar, foi no ano em que morreu meu tio, que era a minha base na terra, o rei Uzias. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito, que é a comitiva celestial, enchia todo o templo. Aí ele começa a dizer que ele viu um ser celestial, uma ordem de ser celestial por nome de serafins, que cada um tinha 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E aí a Bíblia diz que eles estavam numa adoração, e este nome, serafins, significa que são seres que adoram Deus tão perto do trono, que eles ardem em fogo. Serafins significa seres ardentes, e o fogo que pega no corpo deles, não é proveniente deles mesmos, é da proximidade que eles têm com Deus. De tão perto do trono, eles ardem em fogo, porque o nosso Deus também é fogo. Então eles ardem porque eles representam a glória santificadora de Deus. E esses seres, olhando um para o outro, dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Às vezes Deus entra por um caminho para expandir e abrir o céu na nossa vida, é igual de Isaías. A nossa expectativa é uma, que algo aconteça, mas nós enxergamos algo tão minguado, aí de repente em algum ponto da nossa vida, Deus descortina os céus, Deus revela os céus, Deus abre o céu. E quando Deus abre o céu para a vida de alguém, a tua vida nunca mais é a mesma. Quando alguém enxerga o céu pelo lado de dentro, você nunca mais é o mesmo. E ele tinha que marcar a vida daquele profeta. E ele conseguiu ser chamado para algo que nem ele mesmo tinha força de chegar. E quando o autor desconhecido aos Hebreus, ele vai dar essa ideia geral de do nada, ele nos entrega um dom que nos faz agarrar algo que nem existia lá. A fé funciona mais ou menos assim, quando Deus nos chama, dizendo assim: suba degraus. Aí eu começo a subir porque eu estou vendo os degraus. Aí chega uma altura do campeonato que não existe mais degraus, mas a voz continua dizendo: continua subindo, continua subindo, continua subindo. Aí vem a minha humanidade para dizer assim para ele: mas não tem degraus, eu vou pisar onde? A fé entra aí. Pôr o pé é comigo, e pôr o degrau é com ele. A fé é isso, é eu colocar o pé e ele põe o degrau. Não existe humanamente falando, mas ele, quando ele direciona alguém pela fé, ele te leva a lugares que você nunca imaginou. Ele te faz experimentar o que você nunca experimentou. Ainda que por este tempo seja algo que alguém às vezes está atravessando um momento tão difícil da sua vida, e alguém está tentando e achando que vai desistir porque o sonho não foi realizado, a porta não foi aberta, tudo o que desejava não aconteceu. E o que eu amo do autor desconhecido aqui, sobre o verso 11, que ele vai dizer aqui, que muitos tiveram a proposta de receberem coisas aqui, mas se recusaram para alcançarem uma promessa ainda maior, não sozinhos, mas junto com aqueles que ainda viriam. Ou seja, eles aceitaram padecer sem nada aqui humanamente falando, mas já aguardando uma glória que está para ser manifestada, não receberem sozinhos, mas junto com aqueles que também vencerem. É mais ou menos assim: eu vou aguardar, eu sei que eu não vou receber agora, mas eu vou aguardar, e junto com os que vencerem, que virão após mim, eu junto com eles receberei esta grande vitória com eles. Posso não receber aqui, mas eu vou aguardar esta promessa eficaz ser concretizada na minha vida. Então o conceito de fé e de se manter diante dele,
aguardando Ele, o conceito não diz respeito daquilo que meus olhos estão vendo, daquilo que estão dizendo, daquilo que acham de mim, daquilo que acham de você. Nós vivemos num tempo de tanto achismo que, se nós não prestarmos atenção até no nosso meio cristão, nós seremos levados por manter uma aparência de quem nós somos. Não, você não precisa manter uma aparência do que você não é. Alguém já pagou um preço tão grande para me fazer livre, por que é que eu mesmo vou me prender? Às vezes nós nos enlaçamos com coisas que não é nossa. Às vezes nós permitimos julgos que não são nossos. Não se permita ser preso, sendo que você já foi livre lá na cruz do Calvário. Não se permita levar julgo no seu ombro de alguém que já levou um julgo maior nos ombros dele, para que o meu fardo hoje fosse leve e o teu também. As situações só têm aparência de que não dá, de que não pode, mas o nosso Deus, que é poderoso para ainda neste tempo manifestar um tempo de honraria para a vida de muitos, ainda que neste exato momento não esteja vivendo na plenitude da promessa de Deus sobre a tua vida, ainda aqui na terra. O Senhor está dizendo para alguém aqui nesta noite: eu te dei um dom, para você já enxergar o que teus olhos não enxergam. Eu te amo tanto que, para você não desfalecer, eu enviei para você um dom, para você manter a tua visão aberta e entender que todas as minhas promessas sobre a tua vida se cumprirão. E ainda que não se cumprissem, a maior promessa já foi liberada sobre a tua vida. A maior herança já está preparada para você. O preço que Ele pagou já justifica qualquer situação na minha e na tua vida. Um resumo prático e claro do que eu quero dizer neste final é: Ele não nos deve nada. Está tudo pago. O que vem a mais, eu costumo dizer, é bônus de Deus. A casa que Ele vai te colocar é bônus de Deus. Esta promoção que você está por receber na tua empresa é bônus de Deus. Esta porta que está se abrindo para você passar é bônus de Deus. Esta cura que você está pedindo, e Ele já se pronunciou te dizendo que Ele é Jeová Rafa e Deus da cura, isso é bônus de Deus na tua vida. Porque Ele não nos deve, então não entre mais na presença dEle com a sensação que Ele vai realizar, Ele precisa fazer alguma coisa. Não, Ele já fez, está tudo pago. Se Ele não quiser mais dar nada e fazer nenhum milagre mais na minha e na tua vida, não tem problema, está tudo pago. Você entende isso? Se ainda consegue manter e ser adorador entendendo isso, se Ele decidir nos céus que não tem mais milagre, aqui na terra para mim não tem problema, porque já está tudo pago. Você consegue ter essa maturidade espiritual para entender que o nosso Deus não é o rapaz que entrega presente de acordo com o nosso querer. Ele chamou um povo que não tem aparência de nada, que não pode pela sua própria força, que ouve esse povo hora e outra dizendo: eu não tenho, eu vou fraquejar, eu vou parar, e nós ainda estamos aqui. Por quê? Porque nós somos fortes? Não, porque o poder dele vem nos aperfeiçoar no meio da nossa fraqueza. Você entende que tudo é um ciclo que gira nele mesmo. Não sou eu o combustível, não sou eu o começo, não sou eu o meio, e muito menos o final. Tudo é sobre Ele, é a respeito dEle. E nessa engrenagem onde Ele é o encaixe principal de tudo isso, Ele ainda nos deu o privilégio de sermos participantes de tudo isso. Eu quero que você entenda nesta noite que, por mais difícil que a situação está parecendo diante de você, Ele já te entregou um dom que vai fazer você ultrapassar todo esse mau dia,
todo esse momento de dificuldade, esse dom que Ele entregou para você, é para te dizer: eu estou te levando além, eu estou te levando avante, você não ficará retido neste lugar de sequidão, eu vou te levar para mais longe do que você imagina. A matemática de tirar força da fraqueza nos mantém, porque se perguntar nessa noite, quantos foram os dias que você olhou para tudo e disse assim: não dá mais, não tem mais jeito, você nem reparou, passou e você ainda está aqui. Eu vou parar, não vai dar mais, passou e você está aqui. Quantas vezes você já disse: não dá mais, agora acabou tudo. Ele resolveu tudo e você está aqui. Essa é a força, é retirar força do meio da fraqueza. É a matemática de Deus que funciona na minha e na tua vida, e que nos faz alcançar lugares que nós nem imaginamos. Portanto, através da fé, ultrapasse esta barreira que está diante de você pela fé. Esse obstáculo que se impôs diante de você, ultrapasse pela fé. Eu digo isso não de alegre que nunca não, eu tenho as dificuldades e eu estou por Deus agarrado à palavra, agarrado à promessa, porque eu entendo, quando eu olho para mim, eu vejo que não tem como, que não tem meios do Tiago resolver e realizar. Então eu me agarro onde eu posso me agarrar, que é, se agarra junto ao altar e não solte do altar. Você sabe que antigamente, biblicamente falando, que o único local onde uma pessoa era, quando era sentenciada à morte por um rei, o único lugar que ela corria e ficava um impasse para ela ser morta, é quando ela saía correndo e agarrava no altar. Quem se agarra no altar ultrapassa a barreira que já está decretada na vida dele, na vida dela. Quem corre e se agarra no altar tem a vida mudada. Estava tudo contra, era tudo contrário, ele não tinha alternativa, ela não tinha alternativa. Sabe para onde foi? Correu para o altar. Quando você entra no altar, quando você agarra o altar de Deus, sentenças são revertidas, decretos de morte são derribados, laços, embaraços são colocados por terra. Quando você agarra o altar de Deus, há um mover dos céus ao teu favor. E nesta noite, ao mover de Deus, ao mover dos céus para nós, neste lugar, nesta noite, que do meio da fraqueza, deste momento que você está atravessando, Deus em sua matemática está dizendo: você vai ultrapassar toda esta situação e vai desfrutar de tudo aquilo que eu já decretei para a tua vida. Mesmo que esteja vivendo no período de noite, há um novo amanhecer chegando aí. E o que me alegra saber que o nosso Deus, Ele mesmo é o sol da justiça que raia sobre a minha e sobre a tua vida. Há um novo sol, há o sol nascendo aí para dissipar essas trevas, para dissipar essa escuridão deste momento que nós estamos atravessando. Este sol chamado Jesus, o nosso Jesus, vem vindo aí para clarear tudo aquilo que trouxe obscuridade para as nossas vidas. O nosso sol da justiça, que é o nosso Jesus, ele vem vindo aí, do meio da tua fraqueza, tem força sendo liberada para a tua vida. Deus está te levantando, Deus está erguendo a tua cabeça nesta noite. Deus está liberando esta palavra para dizer para alguém: sacode o pó desta provação, erga a tua cabeça e prossiga. Você não morrerá em meio a este deserto, a caminhada ainda continua na tua vida. Ainda tem territórios a serem conquistados. O tempo é de calamidade, mas o nosso Deus, Ele sempre trilhou caminhos que são insondáveis para os homens.
Quando eu olho e digo, não tem caminho, não tem nada, e se eu enfrentar esse caminho eu vou morrer de sede porque não tem água. Aí Deus usa Isaías para dizer assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que eu farei uma coisa que é inédita, viu? Eis que eu farei uma coisa nova, ninguém nunca viu, eu vou fazer. Sabe o que eu vou fazer? Vou colocar caminho no deserto, é impossível. Nos tempos bíblicos, quando Isaías foi usado para escrever isso, nós sabemos que os grânulos da areia do deserto são tão finos que qualquer brisa modifica a paisagem de tempos em tempos. Então colocar uma estrada, e principalmente uma estrada que não era asfaltada naquela época, no tempo de Isaías, Deus vai falar de uma coisa inédita. Deus vai falar: é impossível pôr estrada no deserto, mas eu estou colocando uma. E o vento pode soprar para tentar mudar a paisagem, mas a estrada que eu colocar, ninguém vai conseguir apagar. Todos verão e saberão. Aí ele vai dizer assim: e eu estou colocando rios no ermo. Ermo é intitulado todo local onde a vida não existe. O lugar é tão árido, que animais não habitam, que plantas não habitam, não existe nada. Sabe o que ele vai dizer? Que ele vai colocar no ermo o local de maior quantidade de vida, na água. Ele vai dizer: eu não vou colocar um laguinho não, eu vou colocar, eu colocarei rios. É seco, não tem vida, não tem perspectiva de nada. Eu vou cortar todo este ermo com rios, e onde não havia vida, brotará muita vida. Ele está falando: eu farei coisas inéditas. Não tem caminho, vou pôr caminho. Não tem vida, vai fluir a vida. Essa é a matemática que Deus nos faz entender nesta noite, que da nossa fraqueza Ele faz brotar força nesta noite. E esta força é para nós continuarmos na presença do Senhor, entendendo que tudo Ele fez para nos justificar através da obra que Ele fez na cruz do Calvário. Nós fomos redimidos na cruz, livres na cruz do Calvário, para vivermos esta matemática que não cabe esta conta na minha e na tua mente, mas o Senhor nos faz vivenciá-la, que mesmo na nossa fraqueza ainda sobrará força, ainda vai suscitar força, e nós continuaremos caminhando sobre esta terra, até aquele grande dia, até quando o Senhor nos chamar, ou até quando de uma maneira coletiva Ele chamar a sua igreja. Portanto, erga a tua cabeça, se mantenha na presença do Senhor, use o dom que está em ti, chamado fé, que você vai transpor inúmeras barreiras, e vai alcançar a promessa que Deus já tem liberado sobre a tua vida. Se coloque em pé nesta noite, se você puder, e vamos orar ao Senhor. Vamos orar. Amém. Nós vamos orar ao Senhor. E nós sabemos que o nosso Deus, Ele é Deus do impossível. Nunca vi um ser para gostar de impossibilidades. O nosso Deus, Ele trabalha nessa esfera, porque esta palavra não existe no vocabulário dele. Este impossível se diz acerca da minha humanidade. Um exemplo prático: eu não consigo transpor, chegar aqui do lado, porque o meu impossível fisicamente é esta parede aqui. Então o meu limite é aqui. Para o nosso Deus não existe limite. Não tem parede, não tem barreira. Então nós vamos clamar ao Deus do impossível. E use a arma que Ele te deu, chamada fé, nesta oração. Às vezes nós depositamos em alguém: fulano, beltrano. Não, Deus vai te usar hoje. Deus vai te usar neste clamor, como uma boca, uma voz profética, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre todos aqueles que você levantar em oração no altar de Deus. Deus te usará com voz, com uma boca profética sobre estas vidas. O nosso Deus é Jeová Rafá, é o Deus da cura.
Não falei que a palavra é viva e eficaz, que vai no corpo, na alma e no espírito. E eu amo entender que esta palavra não se trata desse compilado de livros aqui. A palavra nós sabemos que tem nome. Jesus Cristo é a própria palavra de Deus. Então quando você clamar, este que visita teu corpo, alma e espírito, que é a própria palavra de Deus, que é o próprio Jesus, ele vai visitar corpo, ele vai visitar alma, ele vai visitar espírito. Então tem cura para o corpo, tem cura para a alma e tem tratamento para o espírito também nesta noite. Clame com fé, use a fé que Deus te deu. Rompa a barreira que estava na tua vida através da fé nesta noite, porque o Senhor está agindo. Há concordância neste clamor, amados, nesta noite? Há concordância? Então nós vamos elevar nossas vozes em oração aqui, e nós vamos alcançar o trono da glória de Deus, e sentir a manifestação de que Deus está agindo ao nosso favor nesta noite. Vamos clamar ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Tu que estás assentado sobre um alto e sublime trono, Deus que tem o controle de todas as coisas, Espírito Santo da verdade, não há nada que impeça o teu agir, não há nada que impeça o teu operar. Deus que trabalha no corpo, que trabalha na alma, que trabalha no espírito, nesta noite nós estamos apresentando a tua amada igreja, a cada um dos teus filhos, a cada lar, a cada família aqui representada. Deus, tu és poderoso para fazer suscitar aquilo que parecia que não tinha mais jeito, Pai. Tu é poderoso para trazer à existência aquilo que aos nossos olhos não teria como, não teria meios. Deus, tu és o Deus do impossível. Tu és um Deus que quebra barreiras nesta noite. Tu és um Deus que nos faz transpor as barreiras que se colocaram em nossa frente. Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que cura. Tu és um Deus que cura. Tu és médico dos médicos. A cada pedido aqui apresentado, Senhor, vá visitando nesta hora. Vá lançando por terra toda enfermidade. Vá lançando por terra toda barreira. Vá lançando por terra toda hoste da maldade. Vá lançando por terra toda obra de macumbaria. Vai lançando por terra todo intento maligno. Vá lançando por terra todo embaraço. Vá lançando por terra tudo que estava prendendo o teu filho e a tua filha. Lança por terra todo medo. Lança por terra toda angústia. Vai lançando por terra este medo. Toda palavra de afronta, toda palavra que trouxe angústia a este coração, Deus vai trabalhando nesta vida, vai trabalhando nesta vida, vai entrando neste lar, vai entrando no meio desta família, onde houve ali desavença, onde o adversário das nossas almas tentou instalar ali uma discórdia, uma desavença. Senhor, vai desbaratando toda a artimanha do inimigo, vai lançando por terra toda palavra contrária, vai lançando por terra toda obra maligna, vai exaltando o teu nome nesta casa, vai glorificando o teu nome no meio dessa família, vai levantando este que estava caído. Troque as vestes que era de luto por vestes novas, vestes de louvor. Vai colocando um cântico novo nesses lábios, Jesus. Ele e ela entoou um cântico de derrota até o dia de hoje. Coloque um cântico novo, coloque um cântico novo, coloque um cântico novo nesses lábios, um cântico de vitória. Tu és um Deus que caminha por caminhos que para nós são insondáveis, e nós cremos no teu poder, nós cremos no teu agir, nós cremos no teu efetuar. Alabaracere alahas. Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus do impossível. Trabalha, Jesus. Trabalha no meio dessa impossibilidade, Jesus. Ela não pode, ele não pode, Jesus. Nós por nossas forças nós não podemos, mas os nossos olhos estão postos em ti. Assim como Josafá clamou, nós clamamos. Não há força em nós contra esta multidão, mas os nossos olhos estão postos em ti. Os nossos olhos estão postos em ti. Um tempo novo, Jesus. Alabachore que me arras. Um tempo novo, Jesus.
Marque a vida deste servo, desta serva, com um tempo novo, Jesus. Muda a sentença, Pai. Muda este decreto de falência, mude este decreto de ruína, mude este decreto de morte, muda, Jesus. Engrandeça o teu nome sobre a vida do teu filho, engrandeça o teu nome neste lar, nesta família, que o Senhor seja engrandecido e glorificado, porque nós cremos, Senhor. Porque a alegria da tua presença é nossa, mas a glória é tua. Não a nós, Jesus, não a nós, mas ao teu nome nós damos glória e nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Aquele que pode, louve ao Senhor, exalte ao Senhor, aplauda ao Senhor nesta noite. Mande um glória para Ele, mande um aleluia, porque Ele é quem tem cuidado de nós. Amém? Que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado, meu professor. Glória a Deus, a todos a paz do Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso nós estamos. Meu irmão, se a tua alegria é essa, só Deus na causa, hein? Estamos alegres e devemos assim permanecer, pois esse Deus que nos amou primeiro, é Ele quem garante e assegura a minha e a sua vitória, em nome de Jesus. Amém? Que Deus dê a você e a sua família uma semana feliz e abençoada, em nome de Jesus. Erga sua mão ao céu. A graça do nosso Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Todos digam amém. A paz do Senhor.